Oi, pessoal, tudo bem? Doutora Fernanda, nossa colega de núcleo. Que bom. Alice Urbim. A gente tá muito selecionada. A gente tá muito... Nosso núcleo das mulheres é muito prestigiado e muito querido, né? Tem essa sensação de felicidade. Eu entrei um pouquinho antes, porque eu sempre tenho essa tensão de organização, assim. Então, é pra dar tudo certo, pra ficar tudo direitinho, né? E em breve a Luísa entra pra gente conversar também. Boa tarde, Dr. Ricardo Castro. Olha, o Lula se ferrou, vai fazer uma live. Eu achei, inclusive, que ele ia nos prestigiar, né? Então, de repente, a agenda não permitiu. Cris, tudo bem? Mas, com certeza, se não tivesse ali, escutar, gente. A gente tem muita coisa legal pra falar, né? Complicado. Nos prestigiem, assim, é bem importante, né? Eu já vou começar a falar, porque já tô aqui, vocês já estão me vendo, né? Eu vou aproveitar esse momento para dar as boas-vindas, né? Que é uma coisa bem importante da gente falar, né? Assim, tipo, sejam bem-vindos, né? É um pouquinho de comunicação num tempo diferente e a gente tá numa situação que é difícil a gente falar, né? De receber as pessoas, de receber num espaço e a gente não tá num momento de boas-vindas para as coisas que têm acontecido. A gente tem um problema social grande, a gente tem um problema de um momento histórico, de uma doença, né? Que a gente tenha certeza de que não tá sabendo, né, lidar da melhor forma, porque muita novidade. E acontecia, o que mais que eu posso dizer, assim? Eu tenho a impressão, e aí vou falar minha opinião, né? Eu tenho a impressão, e minha sensação como mulher no mundo agora, é que o mundo acabou um dia e recomeçou nesse mesmo dia, né? Então todas as coisas que a gente tinha organizado na vida, pensado, se programado, isso todas, né? A gente tá falando de direito à mulher na pandemia, que eu vou falar das mulheres e vou falar de mim, obviamente. Mas a gente tá falando também de um mundo que teve que se reorganizar muito rápido. Então, todas as estruturas que a gente tinha e que a gente usava eventualmente, né, e que sabia que podia usar, a gente se tornou obrigatório. A gente vai ter que usar de todos os meios para ter todos os acessos, né? Eu vou ver se a Lu entrou aqui. E é verdade, é verdade. Então, assim, o que a gente pode pensar sobre isso, né? E aí uma reflexão antes do direito. Nós somos as mulheres desse tempo, né? Nós estamos aqui todas juntas e estabelecendo uma união, né? Recebê-la. Oi, Oi! Luísa, tudo bem? Eu tava aqui Oi, conversando, Caroline! te esperando e falando de algumas percepções que eu tenho, assim, das sensações do mundo pessoal, mas eu tava te esperando exatamente para te fazer aquilo que quando a gente trabalha com direito à mulher e no grupo, lá no escritório, quando a gente se apresenta, e a gente, na verdade, não apresenta o grupo, né? A gente gosta muito de apresentar o trabalho. A gente está habituado a fazer roda de conversa, a gente está habituado, né, nos habituamos a conversar com as pessoas de uma maneira mais próxima possível, né, com contato mais próximo possível. E agora a gente não está no momento, né, exatamente de fazer isso. Então essa live serve exatamente para esse fim. E quando a gente inicia falando do direito à mulher, a gente inicia falando do nosso núcleo. Então, eu queria uns minutinhos iniciais para contar sobre o nosso núcleo, para dizer que é uma coisa pensada da experiência do escritório, né? Então, o direito social, ele sempre trabalhou, o escritório de direito social sempre trabalhou com atenção às demandas, né? As trabalhadoras, as demandas previdenciárias, as demandas acidentárias, a gente sempre teve esse enfoque feminino. Então,
Isso vem de uma construção de que a gente precisava de um diálogo com um formato diferente para melhorar e aproximar. E isso se estabeleceu dentro do escritório com acolhimento. E antes de te passar a palavra, só quero agradecer a todo mundo que tirou esse tempinho para assistir. O tempo ficou uma coisa muito aberta nesse momento, né? Então, obrigada por ter nos assistido, obrigada por prestigiar uma live de mulheres. A gente sabe que a gente está falando sobre direito à advocacia, tem mais diversas lives, e essas lives são, né, em sua maioria, de homens com homens, né? Então, esse prestígio que vocês fazem com esse espaço que é conquistado de uma maneira diferente por sermos mulheres, né, é muito especial, né? Então, a gente sente muito... É com uma responsabilidade e é importante esse agradecimento. Então, tu faz... Não tem pessoa melhor para definir o que é o nosso grupo e dar esse perfil que tu. Eu gosto muito de ouvir. Então, Luísa, conte, nos apresente aí o que tu acha. Que responsabilidade, Caroline. Mas antes, deixa eu só te pedir se tu conseguir deixar fixado ali o assunto da nossa live para quem for entrando durante a nossa conversa e se inteirando do assunto. Enfim, eu vou apresentando aqui para o pessoal que não conhece o núcleo. Se tu puder fazer isso, seria legal, eu acho. O que acontece? A gente, dentro do escritório, como a Caroline já falou, o escritório, historicamente, atua consistentemente na área da previdência e do direito do trabalho. E foi se notando, com o passar do tempo, que as mulheres precisariam de uma abordagem diferenciada. Por uma questão social, na verdade, porque a gente vive numa sociedade machista e alguns questionamentos são levantados quando se fala da vida e de direitos de mulheres que não são levantados nos questionamentos masculinos, nos direitos masculinos. Então, assim, o nosso núcleo é um núcleo aberto ao diálogo, então a gente está falando de direito das mulheres, mas, na verdade, a gente precisa falar tanto disso de forma individual, falar sobre direitos das mulheres, porque a gente tem um problema social muito grave, né? De se questionar os direitos das mulheres. Então, assim, é um grupo interdisciplinar. Então, assim, a gente atua em diversas áreas do direito em si, mas sempre com um enfoque muito pessoalizado e focando muito no acolhimento e na empatia. Então, o nosso atendimento, nosso primeiro contato, que agora a gente está tendo que aprender a como fazer isso de novo, né? Porque a gente gosta muito do olho no olho e a gente acha que é assim que a gente tem que começar qualquer tipo de conversa, né? Conversando, o contato direto entre as pessoas, porque é assim que a gente vai ter, a gente acredita que tenha um diálogo melhor, mas tudo isso é uma era de adaptações e de aprendizados, né? Então, assim, a gente está aberto ao diálogo não só com mulheres, porque também de mulher para mulher, a gente muitas vezes vai entender coisas que a gente não vai conseguir dialogando com um homem. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa que os homens entrem no nosso debate para que a gente consiga avançar nesse crescimento. Não só as mulheres ocupando seu espaço, que é isso, inclusive, a fala da Caroline agradecendo. Enfim, vocês aqui nos prestigiando, é isso também. São mulheres ocupando espaço e sendo valorizadas por isso. Mas, enfim, eu queria passar agora a fala para a Carol, para ela, melhor do que eu, contar a história do Núcleo de Direito das Mulheres no Escritório de Direito Social, porque ela passou na pele mais de uma vez ali como advogada a necessidade dessa abordagem diferenciada, principalmente em laudos periciais, né, Carol? A gente tem algumas histórias que a gente conta, eu acho que histórias ajudam a entender a importância, o tamanho das coisas, né? Então, eu sempre conto uma história de um laudo pericial que quando a gente trabalha com doença do trabalho, né? A gente precisa provar uma doença ocupacional, a gente precisa fazer um laudo e demonstrar, porque a empresa não reconhece, costuma não reconhecer, então a gente discute dentro do processo o dever de reparar, o dever de reintegrar, a indenização, se a doença tem relação com o trabalho. Então, isso a gente faz dentro do processo e a gente precisa fazer várias provas, dentre elas, provas referentes à saúde, né, da trabalhadora, no caso. Né? Então, quando a gente tem algumas atividades com esforços repetitivos, e é isso que eu
que eu conto porque é um impacto muito grande quando a gente percebe isso acontecendo, né? Então, quando eu vou falar de doença do trabalho, de movimento repetitivo, de lesão por esforço repetitivo, e se tratam de mulheres, o laudo de análise pericial, ele tece algumas considerações que levam a entender que a mulher pode ter desencadeado essa limitação física por outras situações que não do trabalho, e dentre elas as atividades de cuidado de filhos e as atividades domésticas. Então, tua lesão por esforço repetitivo nos pulsos, nos braços, se deve exatamente à atividade que tu está desempenhando, ou tu tem filhos pequenos. Então, as perguntas são direcionadas dessa forma. Tem filhos pequenos? Costuma pegá-los no colo? Assume as atividades domésticas? Varre, lava a louça? Esses laudos femininos dessa natureza, eles não são laudos que são feitos da mesma forma com os homens. Quando existe uma lesão por esforço repetitivo dessa mesma natureza masculina, se perguntam outras coisas como: faz academia, né? Tem algum esporte que pode ter desencadeado? Então, é diferente a abordagem. Quando a gente vê isso, né, e outros movimentos com relação, inclusive, ao trabalho, desempenho da função do trabalho, da realização, muitas vezes, ou de horas extras, ou quando a gente fala de assédio, a gente tem que ter uma abordagem diferente, inclusive para tratar de questões que são mais delicadas, porque o tipo de assédio feminino, e às vezes o que é dito para as mulheres, não é dito no trabalho da mesma forma aos homens. Então, há uma dificuldade, inclusive, de comunicar e trazer para dentro do processo uma questão que é delicada, que gera constrangimento, que às vezes é alguma análise física, né, da trabalhadora, da sua aparência física, ou de ser incapaz, de não ter o conhecimento. E o grande questionamento e a necessidade de se falar isso de forma individualizada é a diferença de tratamento. Porque a grande questão não é só o tipo de pergunta que é feita, questionada ou não no laudo pericial, né? A grande questão é por que essa pergunta não é feita para todo mundo? Vem uma carga muito grande de preconceito e de machismo, né? Então, são esses paradigmas que a gente está tentando quebrar e dando espaço e apoio para essas mulheres, né? Mas tem uma parte social que a gente diz, assim, de empoderamento e de diálogo e de debater alguns preconceitos e machismos, mas, assim, tem um lado jurídico também da gente abordar isso de forma diferenciada dentro do processo, né? Que é isso que tu fala dos laudos periciais, né? A necessidade de um olhar diferenciado dentro do processo. A gente constrói uma conversa mais aberta, e que quando a gente trata de um assunto mais delicado, quem nos procura, as mulheres que nos procuram, vão ser atendidas por mulheres. Então, a gente possibilita que se possa falar de assuntos que a gente consegue ter mais liberdade, ficar mais à vontade, estabelecer entendimento mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, né, de assédio do trabalho, a gente consegue entender perfeitamente, porque a gente não tem... Mesmo não trazendo números, né? A gente sabe que todo mundo tem uma história dessas para contar, seja lá quanto tempo trabalhou, ou que idade tem, ou que meio está inserido. Ali eu vi que a Alice Urbim perguntou. Oi, Alice! Ela perguntou ali quantas nós somos. Hoje, no Núcleo de Direito das Mulheres do Escritório de Direito Social, nós somos 4 mulheres. Sou eu, a Caroline, a Viviane Intini e a Fernanda Macedo. Então, e a gente busca também uma dinâmica de trabalho que a gente tem muita troca entre a gente também. Então, a gente debate muito entre nós, porque às vezes, e assim, agora um relato bem pessoal, às vezes chegam relatos muito pesados. Assim, então a gente tenta não só no processo ou na nossa vida profissional, mas assim, a gente entre nós se amparar de alguma maneira, né? Porque às vezes são realmente muito, muito pesados os relatos que chegam no escritório. É isso, e por isso que a gente fala, às vezes, a gente estabelece o que a gente fala de roda de conversa, né? Às vezes a gente precisa conversar entre mais de uma, né? Então a gente junta, a gente acolhe, como é multidisciplinar e é amplo, às vezes a demanda trabalhista também tem uma demanda de como se posicionar, se eu posso entrar com uma ação, eu tenho uma relação de família, ou eu tenho uma dificuldade porque sustento a casa. Então, a gente vai tentando regularizar, conversar e trazer, proporcionar que a mulher se fortifique, né?
E nesse todas as contexto que a gente necessidades. está vivendo, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, da pandemia e da necessidade do isolamento social, e tudo isso rodou ao redor do mundo várias notícias, não só no Brasil, de que as mulheres são a cara do combate ao coronavírus, né? Então, a maioria dos profissionais da saúde no mundo inteiro hoje são mulheres. Então tem uma parte profissional, mas também eu acho que daí tu pode dar o teu relato também. E a gente tá numa roda de conversa entre todo mundo, entre um relato pessoal, porque eu acho que tá todo mundo passando por dificuldades, todas as mulheres estão passando por dificuldades diferentes nesse momento, né? Tanto no âmbito profissional, pessoal, o convívio familiar, a relação com os filhos. Muitas vezes também tem se falado muito no aumento da violência doméstica, em razão do acentuado convívio social necessário agora. Convívio dentro de casa, né? Convívio doméstico agora. Então, assim, queria que tu falasse um pouco sobre a rotina do teletrabalho também. E falar o que muda, o que a gente pode fazer nesse momento, que eu acho que também surgem muitas questões que a gente não tem uma solução. A gente está num contexto novo e soluções novas vão ter que surgir a partir disso, sabe? Mas eu queria começar dizendo que o combate ao coronavírus tem rosto de mulher. Sim, e no mundo inteiro, né? É o rosto de mulher no mundo inteiro. Nós somos, além de mulheres no nosso tempo, somos mulheres no front. Então, estamos todas enfrentando todas as coisas que devem ser enfrentadas bravamente, como sempre. Nós somos mulheres históricas da mesma forma que foram todas as outras que vieram antes da gente, os primeiros movimentos grevistas, né, os movimentados também conquistas foram de direitos há muito tempo, né? Exatamente, são todas femininas, então a gente está exatamente desempenhando nesse momento e na situação que se encontra um papel importantíssimo. E além disso, é um papel social, né? Então, quando a gente fala de trabalho, né? E a gente tem que fazer essa ressalva. Acho que é importante, porque essas coisas a gente tem que fazer pensar, né? A gente tem que pensar nas mulheres da linha de frente, né? Que se fala agora mulher, a gente tem que falar das mulheres da linha de frente, os profissionais da saúde, né? As mulheres que estão expostas, porque somos maiorias na área da saúde, na enfermagem, as auxiliares de enfermagem, as técnicas de enfermagem, todas, em sua maioria, em todos os lugares, são mulheres, estão enfrentando dificuldades com relação a não ter equipamento de proteção e segurança, né? A exposição contínua e o retorno para os seus lares. Então, há essa análise também, que é muito séria, que é um risco muito maior, porque a exposição é contínua. E ninguém está se furtando de fazer isso, mas a gente não adianta, não vale só a gente ter o reconhecimento, né? A gente precisa fazer mais, e a gente está num momento em que esses trabalhadores da saúde, eles têm uma valorização do risco, mas não tinha uma valorização da função do seu trabalho, que é o reconhecimento salarial, da dignidade, do descanso correspondente em todas as áreas. E quem atua no SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que não tem investimentos, né? E que já se falou em algum tempo, de se levanta questionamento, né, sobre a importância ou não do SUS. São essas mulheres, né, que estão trabalhando no Sistema Único de Saúde, são essas professoras que eu também considero como mulheres na linha de frente, que têm que aprender de uma hora para outra como movimentar um grupo de crianças dentro de uma plataforma. Quando é um colégio com mais estrutura, uma plataforma virtual. Quando não é um grupo do WhatsApp, é uma folhinha que busca na escola, né? E sendo demandadas com os horários mais diversos para que deem atenção àquela criança, para que aquela criança aprenda dessa forma. Então, também são mulheres do front, né? São mulheres da linha de frente que estão desempenhando essa atividade. Atividades todas essas de consumo do supermercado, que são a maioria das atendentes, as mulheres bancárias, né? As mulheres, por exemplo, da Caixa, que estão fazendo todos esses procedimentos de auxílio e benefício emergencial, que estão se expondo também e se contaminando, né? Com essa inserção das filas imensas do procedimento, das demoras. Então, todas essas... Tem uma série de profissões que a gente está falando muito em trabalho remoto,
e home office e todas essas adaptações possíveis, mas tem muitas profissões que não têm essa possibilidade, né? Mas sobre a possibilidade do teletrabalho, ele já vinha regularizado, na verdade, na reforma trabalhista, né, Carol? E teve mudanças na sua regulamentação agora com as novas MPs do governo federal para, enfim, adaptação nesse momento de pandemia. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e sobre, já adianto, faço a minha crítica aqui sobre, de novo, a falta de proteção do governo federal aos trabalhadores, né? Às trabalhadoras como um todo. Exatamente. Eu ia fechar, inclusive, porque eu estava falando dizendo isso, né? A gente tem uma manifestação muito recente do ministro da Economia de que os funcionários públicos são parasitas. Esses funcionários públicos são essas professoras, esses funcionários públicos são essas pessoas que estão agora expostas no momento de incerteza, no momento de preocupação, e não só expostas elas, expostas às suas famílias e todo o seu contexto. Então, esses funcionários públicos que foram em algum momento avaliados como parasitas, agora são a linha de frente e estão dedicando a sua vida, se expondo, inclusive, né, morrendo, né? Tem um índice muito alto de contaminação, né, dos profissionais da saúde, de morte dos profissionais. Exato. Então, assim, esse reconhecimento a gente faz quando a gente fala das mulheres, fala do núcleo das mulheres e fala das mulheres, a gente fala também nessa percepção, assim, ó, de respeito ao trabalho de todas as mulheres. Então, todas as atividades são importantes e a gente tem que compreender que a gente está num momento muito atípico. Então, as coisas vão acontecer e na nossa frente, né, abrindo a nossa janela, a gente tem um problema que a gente não consegue solucionar e que não vê sendo encaminhado nenhuma solução. Então, a gente tem que estabelecer as compreensões de todas as coisas e de todas as profissões, né, de todos os limites das profissões. Com relação ao teletrabalho, tá? O teletrabalho, na verdade, é uma coisa que já existia, estava na CLT com a reforma trabalhista, tá? E ela tem um detalhe bem importante, que a reforma trabalhista institui teletrabalho, mas determina que as questões de registro de horas são excluídas nesse caso. Então, a gente fica com um teletrabalho muito engraçado, porque é um teletrabalho sem horário, né? É um teletrabalho que a gente se adaptou, né? A ideia era que se adaptasse um ambiente, que se adaptasse uma função, mas como as coisas mudaram tão rapidamente, a gente teve uma adaptação do que tinha em casa, né? Eu não conheço ninguém que já tinha uma estrutura perfeita para trabalhar em casa. Todo mundo ou tem a conexão que não é tão boa, ou tem um computador e precisava de outro, né? Então tem uma estrutura, sem contar a rotina da casa, né? Que modifica completamente a rotina das crianças. E as mulheres, por si só, mesmo antes dessa nova rotina de teletrabalho, já se tinha índices, inclusive, dizendo que as mulheres gastam o dobro de tempo em trabalho doméstico, né? Então, assim, a que a gente chamava de terceira jornada e tal. Então, sim, é uma jornada infinita. Agora é jornada o tempo inteiro de trabalho e de apoio doméstico, né? Porque, assim, os filhos, tem muitas crianças que também estão tendo aulas virtuais e que precisam do apoio dessas mães, né? Em casa. Então, assim, como é que as mulheres estão conseguindo como é que elas vão conciliar tudo isso, né? Porque se já se tinha uma dificuldade de controle de jornada, né? E uma proteção mesmo de tempo de descanso e tudo isso para as pessoas que faziam teletrabalho, essas mães, que muitas delas são mães solo, que não tem nem possibilidade de dividir esse trabalho doméstico com alguém, né? E trabalho doméstico, eu digo assim, a divisão do cuidado com os filhos e do cuidado com a casa, né? Então, é muito complicado mesmo. Exatamente, é uma jornada infinita, não remunerada, né? A gente tem a questão do tempo ficou muito curiosa, né? A gente perdeu um pouco a sequência da rotina e o tempo parece escasso, apesar, na verdade, quando se pensou em teletrabalho, quando a gente via de longe, a gente pensava, é mais confortável, tu tá próximo, né? Tu tá aí na tua casa, então não tem o ir e vir, não tem deslocamento. Parecia uma ideia
né, pensada dessa forma e talvez organizada dessa forma é interessante, né, e para algumas pessoas, para algumas atividades, né. Mas desta forma, de uma hora O que para eu acho. outra, ela se tornou completamente alterada, né, porque a gente teve que adaptar a jornada e aí tem essas questões. Isso não quer dizer que as pessoas têm que voltar a trabalhar, né, a gente tem que ter... Eu acho que... quando eu penso isso, eu penso no cuidado, assim, a gente não tem que voltar a trabalhar com a rotina que existia, né, entendendo que devemos todos se expor, e aquele espírito de necropolítica, né, Uhum. de alguns têm que morrer, não é isso. Mas só que a gente tem que conversar e se organizar dentro das estruturas, conversar e se organizar dentro das empresas, estabelecer uma comunicação. Eu tenho falado muito isso no trabalho, quando a gente tem alguma demanda, o tempo de fazer é diferente, né? A gente tem um tempo que tu vai ter que dar atenção a alguma coisa ou te reorganizar para fazer é diferente. Então a gente tem que estabelecer a compreensão entre os nossos iguais, os nossos grupos, os nossos, né, no nosso ambiente de trabalho. E eu tenho dito uma frase que ajuda muito, que é assim, ó, no teu tempo. No teu tempo. Isso, não que não precise ser feito, mas conforta de tu entender que eu vou poder me organizar para fazer a coisa e vai ser respeitado o tempo, que às vezes é diferente porque não tem realmente toda a estrutura, não vai ser tão dinâmico, não tem a troca com o colega, que é muito importante. Então, respeitar o tempo, né? E não estabelecer um teleassédio, né? Que a gente... Isso também é um conceito trabalhista, né? Eu estou trazendo muito do trabalhista, mas é o amor pelo direito do trabalho. Então, tem a questão do teleassédio, que a gente pode falar um pouquinho também, Eu que acho que é tem. essa Fala. essa forma de cobrança de trabalho, geralmente de empresas muito estruturadas com metas, que estabelecem desempenhos e que utilizam plataformas para fazer a cobrança diária e que podem expor um colega aos outros, né? E isso se mistura um pouco com o momento atual, e por que tem a ver com pandemia, porque o teleassédio também já acontecia, né? O que tem a Sim. ver com a pandemia? Tem a ver que a gente está numa estrutura diferente, né? Então a gente não está com todas as condições, a gente não está com todas as metas que antigamente tinha, e a gente tem a preocupação que é imensa e que todos nós temos de um futuro muito incerto. A gente não sabe como vai ser a sequência e o que vai acontecer. A gente tem que viver um dia tentando se equilibrar para que seja um dia de cada vez, né? E a gente não sabe como é que a gente volta dessa forma. Então tem essa preocupação de manutenção do emprego, eu vou ser demitida, minha empresa vai querer que eu trabalhe, eu preciso produzir muito mais, eu tenho que estar full time, eu preciso trabalhar 24 horas, porque eu posso não ter esse trabalho, né? Depois. Essa é a realidade. Essa tem, eu acho que a gente tem que, acho que a gente vai entrar numa realidade nova, não tenho dúvida, na verdade, que a gente vai entrar numa realidade nova e que as relações de trabalho, elas vão ser modificadas. Eu acho que tem coisas que estão acontecendo nessa pandemia que não vão ser revertidas. O nosso antigo normal, acho que não vai existir mais. Mas a gente tem que ter uma preocupação com a proteção de direitos, porque eles têm que ser mudados, eles não podem ser subtraídos. Então, assim, quando a gente fala em full time e tudo isso, é assim, as pessoas precisam descansar, as mulheres precisam de descanso. Não é porque elas estão em casa que elas não vão trabalhar menos ou mais, entende? E tem uma questão que a gente estava conversando ontem, eu e a Carol, preparando o material dessa live, e a gente conversando que as mulheres voltaram para dentro de casa e isso não pode significar perda de direitos ou aumento do machismo e perda de espaço no mercado de trabalho. Né? A gente fala, e isso é bem importante, porque quando a gente traz esse conceito do retorno aos lares, né? A gente está falando todos nós, né? Todos nós retornamos aos lares. Mas a gente faz uma disputa de espaço, né? E de atuação sempre muito grande nas nossas áreas, que é a promoção, que é o entendimento de participação, que é a escolha, né, da atividade mais complexa, a não ser discriminado com relação à renda, à remuneração, né, a quem tem comissões. Então, é um universo que tem aí. E o que a gente tem é que esses espaços masculinos de poder, que a gente vem, todas nós, nos entendendo que devemos lutar para tê-los, nos afasta, né? Quando a gente quando a gente está num grupo que a gente estabelece comunicação presencial, quando a gente se reúne, né, a gente consegue estabelecer, eu preciso, né,
eu quero isso aqui, ou a minha intenção, esse é o meu projeto, essa é a minha ideia. Quando nos devolvem, esses espaços voltam quase que automaticamente. Vocês reparem isso, que é muito verdadeiro. São devolvidos, são espaços masculinos de poder devolvido. E se a gente não percebe, mas a gente percebe, e essa live é uma das lives de tantas outras que a gente fala de direito das mulheres, tem se falado muito, e eu tenho acompanhado e escutado muitas outras, porque é isso, é a percepção. Quando se vê um grupo de homens falando, como é um grupo de homens no poder, como é um grupo de homens na gerência, que é um grupo de... sempre é um grupo de homens, a gente tem que perceber que a gente tem conquistas dos direitos, a gente tem reconhecimentos de alguns direitos, mas não basta isso. A gente precisa estar nos lugares, a gente precisa ter o espaço de atuação também nas atividades importantes, né? Porque quando a gente vê, são muitas mulheres no front, são muitas mulheres trabalhando em tais atividades, mas são quantas mulheres, né, no poder executivo, tantas mulheres no poder judiciário, né? Isso muda conforme na o cargo direção e a dos importância. hospitais. Exatamente. Então, assim, não Exatamente. nos devolver em casa não vai significar a gente, né, perder espaço. não lutar e perder os espaços que a gente Exatamente. adquiriu, né? E Isso se refere também... Pode falar. Fala. Não, Eu queria que tu falasse um pouco sobre o direito de família, né? A gente está abordando bastante trabalho, tem muito assunto de fato, mas eu queria que tu falasse essas questões que a gente levanta, assim, de como é o ambiente familiar, como regras de convivência. A gente tem diferentes realidades, né, dentro das casas e das mulheres, porque, assim, hoje já quase metade da população brasileira é chefiada. As famílias são chefiadas por mulheres, tá? E isso pode ser mulheres mãe solo ou mulheres que hoje chefiam as suas casas. Mas, assim, tem algumas questões que surgem, ou rediscussões que surgem agora nesse momento de pandemia, que principalmente famílias que têm os genitores separados, e agora eu tô falando dos filhos, essas mulheres muitas vezes moram com os filhos, né? Os filhos, elas detêm a moradia com os filhos, mas ao mesmo tempo existe uma discussão muito grande sobre a proteção dessa criança nesse momento, né? Então essa mãe, que o pai é da linha de frente, não é? Então, assim, são vários fatores que a gente tem que analisar para saber como é que essa mãe vai ter que agir nesse momento para proteger essa criança. Então, assim, porque a gente tem que falar sempre do melhor interesse da criança. Então, a proteção dessa mãe em relação a essa criança. E tem muitas, muitas, muitas mães que são a linha de frente, que estão muito expostas ao Covid-19, ao coronavírus, e tem que abrir mão da convivência com seus filhos agora, justamente pelo melhor interesse da criança, né? Então é importante também que a gente fale sobre isso, porque existe possibilidade para os dois lados de que se reveja nesse período de forma temporária, inclusive, até enquanto perdurar essa necessidade de isolamento, enfim, e de risco de contágio, que se alterem o que já foi determinado ou judicialmente ou através de acordo entre os genitores, né, da guarda dessas crianças e do período de convivência dessas crianças, inclusive. Me parece que o período de convivência é o que tem mais para ser debatido. Acho que a guarda não é... o isolamento e a pandemia não são motivo suficiente para alterar a guarda, né? Mas sim o período de convivência entre a criança e até pelo risco dessa criança, que muitas vezes é assintomática, né? E de transportar esse vírus, enfim. E outra coisa que eu queria falar também é sobre o auxílio emergencial, né? Que a gente estava falando agora, voltando pro direito do trabalho, que eu acho que é inevitável, que é uma grande questão, né? A gente, como país, inclusive, acho que as mulheres sofrem mais, principalmente, inclusive por serem mãe solo, por terem que sustentar a família sozinha, né? Então, assim, o auxílio emergencial hoje, as mulheres mãe solo têm direito a uma cota duplicada, né? Elas têm direito a R$ 1.200. E para isso elas têm que fazer um cadastro com o CPF dos filhos. E o que tem acontecido? Os genitores têm usado esse CPF dos filhos, impedindo que essas mulheres retirem, além de todos os problemas do auxílio emergencial que o governo já está impondo, de não liberação de dinheiro, de filas quilométricas para aquelas pessoas que não têm acesso ao aplicativo ou conta bancária, né, para retirada desse auxílio, uma série de problemas. Ainda as mulheres, além de todos os problemas que todas as pessoas estão passando para a retirada desse auxílio, as mulheres
ainda passam por mais esse problema, porque elas não conseguem retirar. Inclusive, ontem eu fui fazer uma pesquisa mais ampla sobre o que pode ser feito sobre o auxílio emergencial, né, dessas mães solo. E tem mães que estão optando por pedir uma cota só, por medo de não conseguir nada. Então, assim, já que eu acho que eu não vou conseguir o 1.200, porque o genitor pode ter usado o CPF dos meus filhos, eu vou pedir uma cota só. Então, a mulher tá abrindo mão de um direito por ter medo, entendeu? E assim, é muito, muito, muito complicado. Mas já existe um mecanismo de denúncia, então as mulheres hoje que têm o CPF dos filhos furtado de alguma forma pelo genitor, consegue fazer a denúncia para que tenha acesso aos R$ 1.200. Então, é mais um sintoma, né? Mais um lugar em que aparece a dificuldade que as mulheres têm de ter os seus direitos atendidos de forma plena. E outra coisa bem interessante sobre a renda básica emergencial, que é legal falar, inclusive, para conhecimento, assim, para a gente poder estender o acesso, é que esse benefício de renda básica emergencial, ele foi estendido para as mulheres chefes de família, não necessariamente mães. Se tu é chefe de família e a tua renda é a que mantém a tua casa, mas tu tem dentro da tua casa um sobrinho ou alguém que seja menor de idade, que tu sustente, tu pode pedir. Existe essa possibilidade. Então, a renda emergencial para as mulheres não se refere só a mães, né? São mães, se refere às chefes de família. Uhum. E essa extensão também é importante ressaltar, mulheres, mães e adolescentes. Mães que com menos de 18 anos também podem fazer esse pedido e as pessoas também não têm esse conhecimento. Então, é preciso divulgar, por quê? Porque isso é uma questão, na verdade, de dignidade, né? Para manter o mínimo de dignidade. Não mantém, é um valor que, né, não mantém, não suporta, a gente sabe, a gente conhece tem nome, né? As limitações, né? Uhum. Mas é minimamente, então as pessoas pelo menos, né, que estão trabalhando e que não estavam trabalhando, que são desempregados, que são informais e que são também, de grande maioria, mulheres. Então a gente tem nessa situação essa feminilização da pobreza, né? Então são mulheres periféricas, marginalizadas e são mulheres, né? São mulheres. Sim, inclusive tem dados do IBGE, inclusive, dizendo que a maioria das famílias de mãe solo daí vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil. Então, assim, são vários aspectos que a gente tem que analisar quando a gente fala de direitos das mulheres, porque são contextos muito diferentes. Mas em todos os contextos, até agora a Vitória Dil aqui fala, não param de aparecer situações que as mulheres deixam de ir atrás dos seus direitos por medo. Então, mesmo em diferentes contextos, a gente tem que analisar porque a gente tem uma luta constante por equidade de gênero. E aí tem uma questão que é o seguinte, que tem uma reflexão que a gente tem que fazer também, que a Constituição Federal, a equidade de gênero como lei, enfim, hoje na Constituição, mas daí é uma questão jurídica, mas na Constituição vem em 88. Isso no nosso tempo histórico é ontem. E é um absurdo a gente só ter formalmente a equidade de gênero no Brasil a partir de 88, dizendo que mulheres e homens são iguais. Entende? Então, e isso até hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de botar na prática essa equidade de gênero que é protegida pela Constituição Federal. Né? E isso é um amparo para judicialização até de muitos dos direitos, entende? Olha só. Por que ele é questionado sobre algumas coisas que eu não sou, que eu sou e ele não? Por que... Entende? Então, tem um amparo constitucional também. E quando a gente fala, exatamente, quando a gente fala disso, a gente fala em, não é conquista de direito, é uma conquista contínua, porque o direito que a gente conquista ao longo do tempo, sendo, né, independente do lapso que tem, ele pode ser a qualquer momento modificado e a gente sente na prática as desigualdades, né? A lei garante, mas a lei em algum momento passa a não garantir, então a gente tem que fazer essa luta de discussão o tempo inteiro. E tem uma questão, e tem uma questão que é, agora voltando para a área que eu me identifico mais, que é o direito de família e sucessões. Primeiro eu queria dar um oi aqui pro Kaká, pro Carlos Lamas, que ele tem uma pontinha nesse meu me conquistou também um pouquinho no direito de família através da aula dele também.
E, assim, tem uma questão que é a dificuldade para recebimento dos alimentos, né? Que é outra dificuldade das mulheres. Porque, enfim, existe uma série de meios para executar alimentos e, infelizmente, é a última alternativa, mas, infelizmente, ainda se faz muito pedido de prisão civil porque o pai, o genitor, deixou de pagar, no mínimo, 3 meses de alimentos. E já tem decisão. Até eu estava atualizando a jurisprudência, enfim, as decisões, e vi uma decisão da semana passada do TJ de Santa Catarina, possibilitando a restrição de metade, até metade. Essa restrição de Santa Catarina foi 30% do auxílio emergencial. Então, aquele pai que recebe o auxílio emergencial pode ter a penhora de parte do auxílio emergencial para pagamento de alimentos. Porque ele é genitor, porque a gente tem mais um preconceito. De novo, o preconceito aparecendo, né? Por que aquele pai não paga alimentos se aquela mãe tem que sustentar aquele filho sozinho, né? Então, já tem decisões, já tem manifestações de tribunais no Brasil inteiro sobre esses aspectos, né? Mas tem essa bem recente da semana passada de Santa Catarina, possibilitando a penhora de parte do auxílio emergencial recebido pelo pai. E nesse contexto é legal também falar que a gente tem os lugares, a gente tem assim, o judiciário, ele está suspenso as atividades presenciais, a gente não consegue adentrar aos lugares, mas ele está em funcionamento. Aí, dentre esses funcionamentos, está as análises de medidas de antecipação de tutela, emergenciais, o que for urgente deve ser apreciado, é uma orientação do CNJ, que tem se aplicado, que pode ser exigido. Então, quando a gente fala dessas alterações, inclusive na área de família, que é alguma demanda no ambiente familiar, ela pode ser demandada independente da situação que a gente está, né? A gente consegue, por meios eletrônicos, fazer uma movimentação, ajuizar um processo, encaminhar uma discussão. Da mesma forma, na Justiça do Trabalho, os prazos para interpor ação continuam, a gente tem possibilidade de ajuizar novas demandas, as coisas que surgem, que são discussões novas, e já tem, inclusive, na Justiça do Trabalho, um ícone próprio, que a gente fala de Covid. Então, tudo que for feito a relação de trabalho, que tenha a ver no processo com eletrônico, no processo eletrônico da Justiça Estadual também. Já tem um peticionamento. Então, federal também. Então, quando a gente tem um ambiente, uma relação em que se deve discutir uma questão que surgiu imediatamente ou que surgiu no decorrer do tempo, a gente pode usar esses meios, a gente pode conversar, a gente pode interpor demandas sobre relação de trabalho. Muita coisa vai surgir sobre segurança do trabalho, sobre exposição, né, um ambiente seguro, um ambiente com equipamentos de proteção individual. Muita coisa vai surgir com relação a horas extras, ambiente de trabalho, ergonômico, saúde mental. Então, a gente também tem essa questão do adoecimento, dessa relação de trabalho que fica adoecida e sobrecarregada. E entrando nessas questões... e entrando nessas questões do não deixar pra lá, porque eu acho que tem... Às vezes, esse isolamento dá uma sensação de que a gente tem que esperar as coisas passarem ou voltarem a algum normal para que a gente possa tomar algum tipo de atitude. E eu acho que essa tua fala é bem importante para a gente dizer, olha, o judiciário está funcionando. A gente hoje, com o processo eletrônico, inclusive, a gente consegue ter até uma celeridade bem maior. Mas eu acho que é importante também a gente se deixar à disposição, porque tem mulheres... E agora a gente falando da coisa mais séria que eu acho que pode existir, né? Que é, além de todo o machismo e toda a dificuldade dessa efetivação da equidade de gênero, é a violência doméstica, né? Que é muito grave no nosso país, muito grave, e foi muito acentuada com a pandemia no Brasil inteiro, inclusive com o aumento de feminicídios. Então, assim, essas mulheres que estão passando por momentos muito, muito, muito piores do que a gente pode imaginar dentro das suas próprias casas, que era para ser um lugar seguro nesse momento. Estamos todos em casa para a segurança nossa e de todo mundo. E tem mulheres que estão mais vulneráveis estando dentro de casa, né? Então, a gente não pode deixar de explicar que estamos à disposição e as mulheres não podem deixar de denunciar. A gente sabe que é muito, muito complicado, às vezes é muito difícil, dá muito medo.
E a gente está à disposição para conversar com essas mulheres. E, por favor, denunciem. 180. Porque é muito, gente... muito, muito importante que isso saia do âmbito familiar, né? Que saia do âmbito doméstico, que essa mulher seja protegida. E hoje a gente pode, mesmo com a pandemia, a gente pode pedir, inclusive, medidas protetivas durante essa pandemia para Sim, garantir, sim. para garantir a saúde dessa mulher. E as medidas protetivas e as denúncias, o boletim de ocorrência também é importante. A gente consegue fazer online. Antes não tinha, tinha que ser presencial, tinha uma outra burocracia, dependendo da gravidade do acontecimento. Agora se faz online. Então tem alguns suportes que se pode usar, tá? O que a gente importante também com relação à violência da mulher, que não é só a mulher, né, é da criança, né, da mulher idosa, são vários tipos de violência que a gente pode falar, até de repente pode falar sobre os tipos de violência, né? Que é interessante a gente saber, não é só a agressão física, né? Não é só o que deixa marca, né? Tem violência psicológica. Exatamente. E só deixa eu fazer um adendo aqui. A Ana Marimon acabou de comentar aqui. Me parece que é uma reportagem que saiu ontem na Folha, falando do aumento do desequilíbrio entre os gêneros, enfim, depois da pandemia. Se é a reportagem que eu tô pensando, é uma reportagem que eu já li e é bem legal, vale a pena para quem tá nos assistindo, se quiser dar uma olhada e entender um pouco mais do que tá acontecendo dentro das casas sobre a equidade de gênero. Então, assim, a gente fala muito sobre violência física e psicológica. E elas são muito graves e elas têm que ser faladas mesmo. Mas o que parece que falta é a Lei Maria da Penha, além de prever como crime a violência psicológica e prever a proteção à violência psicológica e física das mulheres, ela prevê uma violência que eu acho tão grave quanto, né? Que é a violência patrimonial. E a gente fala pouco sobre ela. E eu acho que ela tem que ser debatida. O que é violência patrimonial? É quando o companheiro usa do monopólio de grana. É dinheiro para manipular essa mulher ou para prender, ou ele usa isso como violência. Então é assim, sim, pode me largar, mas tu vai te sustentar como? Eu que te banco? Ou porque essas mulheres, muitas vezes desempregadas, inclusive porque o marido não deixa que trabalhe, e usa o monopólio de dinheiro para manter essa mulher nesse ambiente de violência. Ou quebra objetos pessoais, ou quebra instrumentos de trabalho dessa mulher e impede com que ela trabalhe. E todas esse tipo de violência, ele vai acontecendo e muitas vezes as mulheres não sabem que isso também é um tipo de violência e que isso vai minando o psicológico dela, né? Então, assim, existe a possibilidade de não só indenização por esses bens que foram deteriorados, quebrados. Tem muitas histórias, inclusive, de companheiros que somem com bens das mulheres. Então, assim, não só o ressarcimento desses valores, mas como a criminalização disso, né? Então, assim, a gente tem que ampliar o debate sobre as formas de violência e todas elas estão protegidas pela Lei Maria da Penha de alguma forma. Porque a gente fala muito na mulher que inventa desculpas que não consegue, tem muita dificuldade e muito medo de assumir que está passando por violência doméstica em casa, né? Então, assim, existem outras formas de violência que muitas vezes as mulheres nem reconhecem, né? Eles nem conseguem identificar isso como violência. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso também. E é bem interessante também, a gente lê muitas... Eu gosto muito de ler relatos. Eu acho que é muito interessante porque a gente tem o contexto, né? Que a gente tem a experiência, a nossa, que é a vivência, e tem que se fazer uso dos relatos para a gente entender as origens das outras, né? Dos sofrimentos também, né? Que não são iguais aos nossos. Cada um tem um contexto diferente. A gente está num momento de muita desigualdade, né? E eu li um relato bem interessante, que era uma enfermeira no Nordeste, relatando que ela trabalhando no hospital e o marido ameaçando e dizendo que se acontecesse algo com os filhos, né, se os filhos tivessem algum sintoma ou adoecessem, ele ia fazer alguma coisa com ela, né, ele ia agredi-la. Então era uma ameaça a ponto dessa mulher, essa mãe,
ter uma preocupação não só em trabalhar e, né, manter essa... Porque o trabalhar não é só o prover financeiramente, é a tua profissão, né? A tua profissão é importante. Então, tu Dignidade, tá né? fazendo um trabalho e tu tá sendo ameaçada em casa como se teu trabalho tivesse, né, um valor a menos, ou que devesse sair, ou que estivesse encaminhando mal com relação ao cuidado dos filhos. Então, isso acontece das mais variadas formas, e isso é um assédio, isso é uma violência, É, né? Isso está inclusive, enquadrado com o que a gente conversou. exatamente. Inclusive, a violência patrimonial, tem vários casos que já aparece como deixar de pagar pensão. Porque tem homens que usam. Não, olha só, tu já podia estar no mercado de trabalho de novo. A mulher que passou 20 anos sem trabalhar, porque o homem não deixava, porque afinal ela tinha que cuidar dos filhos. Olha só, eu não vou ficar te bancando. Eu não vou ficar te bancando, porque afinal tu é saudável, tu tem condição de trabalhar e essa mulher tem dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho depois de tantos anos, cuidando dos filhos para que o marido conquistasse coisas, né? Então, Exatamente. e essa o marido ou o ex-companheiro que deixa de pagar alimentos, isso também já é considerado como violência patrimonial. Isso é muito Entende? interessante Porque. também. Pode falar. É que agora a Viviane falou exatamente isso, né? Que é a culpa que a gente carrega. A gente sempre tem a responsabilidade, a culpa por tudo que vem acontecer, inclusive o que a gente não consegue gerir e administrar, né? Exatamente. Então, essa imensa culpa o tempo inteiro de se não trabalhou, se trabalhou. E isso é uma falsa, sabe quando a gente fala esse discurso do sustento? Ele é ilusório, porque nós somos a maioria, nós sustentamos as nossas casas, nossa família, os nossos filhos, em sua maioria no Brasil. Então, as relações afetivas, sociais, os casamentos, ou seja lá o que for, as parcerias, elas não se dão mais dessa forma. Nós estamos sustentando e gerindo. E quando a gente pede uma pensão, né, quando se solicita uma pensão, não está se pedindo sustento nenhum. A gente está pedindo o suporte para a manutenção da vida, da saúde, dos estudos e daquela criança, né, que é a prioridade, quando é o caso da mulher, em função de outras situações. Então, assim, é um grande engano, né? Isso é um grande engano na vida. E essa violência que a gente fala da pandemia, né, e de retorno às nossas casas, ela é uma violência que ela é estrutural. A gente não está contando uma novidade porque as mulheres voltaram para casa. As mulheres moram nas suas casas. Elas não voltaram para casa de uma maneira, né, foram colocadas numa situação de estarem em casa e, estou diferente, eu estou na minha casa. É isso aí. Né? Então, a gente, estando no teu ambiente e tendo essa violência, é porque ela sempre existiu. A gente não está contando novidade nenhuma para ninguém. A gente está dizendo que o ambiente familiar, ele é violento para as mulheres, para as crianças, né? E a gente é fomentado, e quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar também, né? De fazer o retorno. Vamos dar um sentido à coisa. A gente está, né, nesse momento, com um governo que possibilita e facilita o uso de armas, incentiva e, quando diz isso, diz para a segurança da família. Então, E quando de a gente está violência em geral, né? quando a gente está falando da possibilidade de usar armas para a segurança da família, a gente está falando uma coisa muito clara. Tá? O entendimento é perfeito e comum. Armas são habitualmente, dentro do ambiente familiar, de posse dos homens. Essas armas, elas não servem nesse sentido. Isso é um discurso para fomentar, né, o armamento. Elas servem para matar mulheres, agredir e ameaçar. Essas armas estão na mão dos homens dentro de suas casas e são essas mesmas armas que matam mulheres todos os dias. E que a gente tem muitas notícias de feminicídio com essas armas que estão dentro de casa, com essa violência agressiva de maior força física masculina que faz com que a gente tenha medo, preocupação, insegurança com o próprio parceiro ou familiares, né, nessa relação. Então, isso é uma estrutura de preconceito, uma estrutura machista, de desvalor da mulher, da percepção da mulher como objeto, né, como posse e parte da casa. Então, a gente não está contando uma história que começou hoje, a gente está contando uma história de aumento de violência e de aumento de denúncias, que é muito curioso, e a gente tem que cuidar exatamente esse discurso, porque ele pode ser usado para o outro em outro sentido.
E esse é um pensamento que eu tenho, né? Sim. Não, a Isadora, nossa colega de escritório, a Dora, ela inclusive traz aqui, só concordando e acrescentando no teu comentário do governo que a gente viveu, comentava que o problema da democracia no Brasil foi quando mulheres começaram a votar. Então hoje a gente tem um governo federal que incentiva esse tipo de discurso, né? Dá espaço para esse tipo de discurso. E é muito importante, é isso que na verdade é esse que faz o sentido. A gente precisa trazer o que está acontecendo e retomar, porque quando a gente fala em direitos, fala em direito das mulheres, a gente fala de um problema social. Então, pouco faz diferença a gente viver nesse tempo se a gente não tem o contexto desse tempo. E o contexto que a Isadora nos colocou aqui é o perfeito. As mulheres atrapalham, as mulheres incomodam. Quando se falou também que uma ministra valia por 10, né? Que é o quê? Somos todos ministros, são todos ministros homens. Né? A gente tinha buscado em outros governos. A gente tinha um governo de uma presidenta, né? A gente tinha outros governos que né? Que estava estabelecendo uma maior igualdade entre a quantidade de vagas, de candidatos, de pessoas de importância. E isso caiu por terra. Então, quando a gente fala em direitos adquiridos, eu costumo dizer assim, ó, que bom, mas não fique tranquila, né? Que bom, mas a gente não pode parar. A gente não pode parar de lutar, porque é em todos os âmbitos. E essa questão da violência, que aumentou no mundo inteiro, né? Essa violência não é uma violência que a gente conta uma história brasileira. É uma história que já começou na China com aumento de violências num percentual de denúncias, né? Aqui no Brasil a gente tem um aumento também de denúncias. E se a gente olhar lá na Secretaria de Segurança Pública, no Rio Grande do Sul, a gente não vê exatamente essa quantidade de denúncias. Tá? Aqui a gente não tem esse mesmo... Acontece a violência, mas a gente não tem denúncia. O que significa que não necessariamente a denúncia significa, né, corresponde à quantidade de violência que no ambiente familiar. Então, ter ou não denúncias não significa o que está... não dá o tamanho do que está acontecendo, porque tem muitas denúncias que não são feitas, né? E isso já inclusive agora no Rio Grande do Sul a gente tem um problema bem sério para acesso a esses dados. Então, mesmo com a dificuldade que já se tem de denunciar e medo de denunciar no Rio Grande do Sul, que é maior do que nos outros estados, no Rio Grande do Sul a gente ainda tem uma dificuldade de acesso a esses dados das denúncias que são feitas, que já são pequena parte da violência doméstica que acontece. Então, a gente já tem dificuldade de ter acesso aos poucos dados que são coletados. Então, eu acho que isso dificulta também, né? E o discurso, né? Quando a gente fala... Então, a gente fala de violência, a gente traz o conhecimento, empoderamento, consciência, né? A gente pede o auxílio, né? Isso é auxílio das pessoas que estão próximas, aquilo que a gente conhece, não se cale, né? Se ouvir alguma coisa, estabeleça uma denúncia, né? Incentive, dê o apoio, quem é a amiga mais próxima. Não questione. Dê o suporte, não questione. Questione aquela mulher. Não cobre. Exatamente. Não dá para cobrir, para cobrar dessas mulheres, né? Por que tu não denunciou antes? Faz 10 anos. É o que a gente repete, né? A culpa não é da vítima. A culpa não é da vítima. Não precisa saber mais do que o fato que aconteceu e que existe um agressor. E isso é muito importante também, porque esse tema, ele pode também ser usado... A gente está com poucos segundos. 25 segundos. A gente é muito mais... obrigada! Que bom. É um agradecimento. Não, eu só queria dizer que todas as lives do Escritório de Direito Social que estão acontecendo uma vez por semana, sempre nas quartas-feiras, ficam todas disponíveis no nosso canal no YouTube. Então, se vocês quiserem ver de novo, agradeço a Carol. Muito obrigada por todo mundo que nos acompanhou.